Bom, então, basicamente, né, os fatores que a gente precisa para fazer um experimento desse de movimento de manadas é o seguinte: primeiro, há uma decisão a ser feita, as pessoas tomam decisão sequencialmente, cada hora vai sendo um que toma decisão, né, e observa as decisões tomadas anteriormente. Né? Veja, no caso das pessoas parando no prédio, é exatamente isso vai acontecendo. Né? Elas vão parando para olhar para cima, tem mais uma pessoa, aí tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, e vai parando cada vez mais até virar uma multidão ali, e aí você chega, né? Vê uma multidão olhando para cima, tem alguém ali pulando do prédio, está pegando fogo, você não tem dúvida que tem alguma coisa grave ali. Mas olha como é um efeito em manada. Cada hora vai chegando um e ele tem a informação ali para ver. Enfim, ali é um experimento que foge um pouquinho, porque a informação privada não está muito clara, né? Bom, mas no caso do restaurante, sim, a informação privada está bem definida, né? Tá vendo? Você tem uma informação privada sobre o restaurante, você tem a informação pública que é da multidão, a multidão que está entrando ali naquele restaurante. Então a pessoa tem que tomar a decisão baseada na informação privada ou na informação fornecida por outros. Ele tem que ver se ele confia mais na multidão ou nos outros. O que a gente vê é que quando tem uma multidão muito grande, você tende a seguir a multidão. O Milgram já começou a mostrar as coisas para esse lado e outros experimentos também. Aqui agora nós vamos ver o experimento que eu costumava fazer em aula, eu vou explicar ele e mostrar os principais resultados. Eu fiz ele nessa disciplina ao longo já de pelo menos 6 anos de disciplina, né? Então 6 a 7 vezes eu dei essa disciplina e fiz esse experimento. Foi muito interessante, eu comento sobre alguns resultados. Tá? Eu nunca tomei nota deles, eu devia ter tomado. Né? O experimento era o seguinte, eu levava para a sala de aula um saquinho contendo papéis, e nesses papéis estava escrito, em 1/3 dos papéis estava escrita a palavra vermelho, em 2/3 estava escrita a palavra azul. E eu dobrava, enrolava aquilo lá direitinho, não tinha bolinha, né, uma coisa assim, mas a ideia era essa, que o aluno ia sortear, ia ver o que estava escrito no papel e não deixar mais ninguém ver, então era a informação privada dele, e ia devolver para o saquinho. E aí, o aluno ia ter que tomar uma decisão. Ele tinha que tentar adivinhar se nos saquinhos tinha mais vermelho ou mais azul. E eu disse para eles, tem mais de um do que do outro. Tá? Eu contei isso para eles. Tem mais de um do que do outro, te garanto isso. Vocês têm que adivinhar coletivamente qual que deve ser. Se vocês adivinharem, vou dar um prêmio para a turma. Dava prêmio nenhum não, era só para fazer experimento mesmo. Eu nunca dei prêmio nenhum não, não dei ponto por causa disso não. Mas eu tinha que, aí eu falava, olha, leva bem a sério, tá? Vocês estão tentando ganhar um prêmio aqui. Quem errar, né, eu vou ter o voto de cada um, vocês vão votar. Se alguém votar para o lado errado, né, mesmo que seja a maioria das pessoas e tal, vocês vão perder o ponto. E aí a pessoa tinha uma informação, que era a informação privada dela, e ali ia lá no quadro e votava. Então, repara que as pessoas vão chegando em sequência, cada hora é um. Ele tira informação privada, que é o sorteio, né, e que vai dar uma chance maior de sair um do que o outro, e ele tem a informação do que todos decidiram. Né? E aí ele pode tomar a decisão a partir dos outros ou a partir da dele. Né? Como a chegada no restaurante, né? Como a escolha do HD TV ou do Blu-ray, bem semelhante. E aí, o que a gente tinha, em uma das vezes, a manada foi para o lado errado. Né? Foram falando que tinha vermelho, a maioria falando que tinha vermelho. Certo? E acabou tomando a decisão errada no final, sabe? De dizer, olha, a grande maioria dos alunos sugeriu que tinha vermelho. Porque deu uma coincidência, sabe? De sair vermelho no início, teve gente, eu vou para vermelho porque já tem vermelho no quadro, e era uma decisão que ele podia talvez confiar na informação privada. Enfim, o negócio desencadeou para o lado errado, sim. Né? Mesmo para de minoria, olha que coisa. Bom, mas então o que a gente viu de maneira geral nesses experimentos em sala de aula? O primeiro aluno, ele tirou, né, a informação, ele só tinha informação privada, não tem nada escrito no quadro, não tem o voto de ninguém. Então ele tem uma decisão simples, ele vai tomar a decisão baseada na privada. Ninguém confiava, tirava vermelho e falava que era azul, tirava azul e falava que era vermelho. Pronto, escreve no quadro lá, marca lá um risquinho para vermelho ou para azul, seja o que ele tirou. O segundo aluno, ele confirma a decisão do primeiro, né? Se ele tirou a mesma coisa, vamos supor que os dois primeiros tiraram azul,
eles vão lá e marcam azul e aí pronto, né? Os dois já ficam, ah, tá, nós dois já fomos para azul, ó, maior chance de ser azul. Ou ele decide, né? Ele espera, assim, o que a gente via era isso. Se o cara tirou vermelho e estava escrito azul no quadro, ele confia na dele. Confia na informação privada mais do que no quadro. Não sei por quê. Porque se for olhar, é o que o colega chutou e o dele chutou seria a mesma. Os dois têm a mesma chance de estar correto, né? Se está divergente. Para eles, do ponto de vista deles, porque eu não falei, eu só falei que tem a maior parte. Existe um que é a maioria, mas eles não sabem qual. Então tem uma informação do colega que está dizendo, ela tem o mesmo peso que a dele, mas de maneira geral a pessoa vai para a informação privada. Se ela tirou vermelho e está azul no quadro, ela vai no vermelho. E aí a gente tinha o terceiro aluno, né, que vinha com, ó, se os dois anteriores fizeram escolhas diferentes, ele desempata a partir da informação privada. Se não, ele já tende a seguir a maioria e ignorar a informação privada. Racionalmente, se você fizer as contas no papel, e nós vamos ver como é que faz essas contas, ele já deveria seguir a informação dos outros dois ao invés de seguir a dele. Alguns alunos nesse ponto ainda hesitavam, vão lá e marcam a informação privada. É uma questão de honra, né? Essa aqui é a que eu tirei, eu confio mais nela, certo? Mas racionalmente, se for pensar, já estão dois que tiraram aquilo lá, você pode estar tirando da maioria. Então, racionalmente, você deveria já escolher o da maioria, né? E aí, daí para frente, o quarto aluno tende a seguir a maioria. Então, a gente via situações em que, às vezes, até aí, o terceiro já tinha três que escolheram azul, daí para frente, todo mundo costumava escolher azul. Um ou outro aluno não entendia o experimento, mesmo no meio dele, escolhia a informação privada, enfim, se arriscava, até porque a gente falava que você está estou fazendo um experimento, o aluno já ficava todo assim, tem um game aí que eu não estou entendendo, tem um jogo aí comigo, deixa eu tentar dar uma opinião divergente aqui para ver se eu sou, sei lá, tinha muitas, assim, sempre tinha um aluno assim que ia contra qualquer estatística, entendeu? Mas, de maneira geral, é essa aqui que a gente via, esse quadro aqui, né? E aí nós vamos analisar, esse é exatamente o exemplo do livro, a gente fazia o experimento, era muito interessante nesse sentido, porque todo mundo se sentia parte das decisões, ficava mais fácil entender o modelo. Nós vamos analisar, em termos de probabilidade, como é que seria essa tomada de decisão e essa escolha com um pouquinho mais de formalismo em termos de probabilidade. Vamos supor que os caras aqui que tivessem, eu falava brincando, isso aqui imagina que o cara é o Spock, assim, ele vai tomar uma decisão puramente racional baseada em probabilidade, entendeu? E aí, nós vamos mostrar essas probabilidades aqui. Bom, fundamentalmente, a pergunta que a gente está querendo responder né, assim, dentro desse experimento ainda, qual que é a probabilidade de termos a maioria vermelha, né, dado que o papel que eu tirei e as escolhas das pessoas, né, que estão lá no quadro, que já fizeram, tomaram sua decisão. O que a gente vai fazer aqui é tomar essa decisão, né? Primeiro a gente vai calcular a probabilidade desses eventos. Você pode ver que assim, qual que é a probabilidade de eu tirar da maioria ser vermelho ou da maioria ser azul, dado que eu tenho essa informação privada e dado que os outros tiraram essa informação, eu posso calcular um pouco sobre a probabilidade dos outros terem tirado essa informação. Então, enfim, dado essas probabilidades todas, né, a gente vai calcular, né, qual que são as chances daquela informação estar correta e tomar a decisão de forma racional, né, em cima das probabilidades. Ou seja, nós vamos seguir a manada mesmo, ou o rebanho, né? Enfim, nós vamos desculpa, não necessariamente seguir o rebanho, seguir as outras pessoas, né? Seguir a manada, mas nós vamos, ao tomar a decisão totalmente racional, né? A gente começa a confiar bastante também na opinião das pessoas, né? Então, aquela ideia de, eu tirei essa informação privada, então eu vou me arriscar aqui. Não, você está tomando a decisão totalmente baseada nas chances, né? A sua informação privada conta para a probabilidade final, mas a informação dos outros também conta e a gente vai calcular isso daqui. Então, é essa a ideia. Bom, uma coisa que faltou dizer, né, que assim, para fazer esses cálculos, a gente vai utilizar a regra de Bayes, né? E a regra de Bayes vocês devem ter visto isso em outras disciplinas, em probabilidade, é coisa que de maneira geral já foi estudado por aí, mas não custa relembrar, tá? Então, para falar disso,
Primeiro, eu preciso apresentar que a pergunta que eu formulei no slide anterior, claramente ela remete a uma probabilidade condicional. Dado que um evento ocorreu, né, qual a chance desse outro evento ocorrer? Né? Ou seja, dado que eu tirei vermelho, né, e que meu colega tirou azul, qual é a chance de o final ser vermelho? Né? Então, enfim, precisamos considerar essa probabilidade de A, dado que algum outro evento B aconteceu. Né? A gente chama isso, né, o nome disso é probabilidade condicional, a gente denota com essa anotação, né? Dado que A aconteceu, qual é a probabilidade de B? Né? Vamos ver aqui como é que calcula isso e como que ela se encaixa para a regra de Bayes, que é fundamental aqui para o que a gente vai explicar. Bom, dado aqui então um espaço amostral, onde eu tenho dois conjuntos que ocorreram, A e o B, de eventos que aconteceram, né? Na verdade, eu quero saber o seguinte, qual que é há uma interseção entre eles, eu quero saber qual que é a probabilidade de A acontecer, dado que B já ocorreu. Então, nesse espaço, a gente tem esse espaço amostral para falar, né, dos dois eventos, e quando eu coloco a probabilidade condicional, né, que é então a probabilidade de A, dado que B ocorreu, repara que é como se eu restringisse o meu espaço amostral a B. B passa a ser o meu universo, né? E o espaço em que A ocorre dentro de B é essa interseção, né? Então, onde o A ocorreu, dado que B ocorreu, está aqui nessa interseção. Então, a forma da gente calcular, né, a probabilidade, dado que A, probabilidade de A, dado que B ocorreu, né, é pegar a interseção do A e o B e dividir por esse novo universo, que é a probabilidade de B. Tá? Então, já temos tudo aqui para falar da regra de Bayes. É muito simples, né? Então, dado essa probabilidade de A dado que B ocorreu, essa probabilidade condicional de A dado B, né, é dessa maneira. Eu posso também escrever a probabilidade de B dado A, que vai dar essa equação aqui, né, que é a interseção dividido pela probabilidade de A. Né? A interseção de B com A e a interseção de A com B é a mesma coisa. Né? O que eu posso fazer aqui é isolar ela, né, de um lado só da equação. Então, eu vou passar a probabilidade de A multiplicando a probabilidade de B dado A. É a mesma coisa eu faço com essa equação aqui. A probabilidade da interseção é igual a isso daqui. Então, eu posso igualar, né, a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, né, é igual à interseção, que é igual a equação, né, a outra equação que eu tinha montado. Então, por fim, né, eu posso escrever a probabilidade condicional, né, a probabilidade de A dado B, em função da probabilidade de B dado A. Né? Isso é muito bom porque muitas vezes eu tenho uma, mas não tenho a outra. Então, uma é às vezes até fácil de calcular, de ver, e a outra não. Então, eu posso calcular usando essa regra de Bayes.